Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o Cristo, sobre as situações todas que nós estamos passando nessa vida, leituras de reflexão para o nosso dia a dia. Sempre devemos fazer isso para toda essa situação que está ocorrendo no nosso planeta, situações de mudança que estamos percebendo, né, cada vez mais as transformações. E é evidente que quando passar essa pandemia, muitas pessoas vão se transformar, vão pensar em formas diferentes, pelo menos uma percentagem. Que bom se fossem todos, mas isso não acontece, porque cada um tem uma maneira de pensar, um estado evolutivo, aquilo que nós já conhecemos. Então nós vamos trazer para hoje, para meditarmos, né? E reflexionarmos. Primeira leitura será do Zé Carlos de Luca, como eu sempre gosto de trazer uma página dele, do livro Sempre Melhor, a página número 30, que diz assim: a felicidade produz um aroma tão espetacular que atrai todas as coisas boas em seu caminho. A doença se estabelece quando não estamos sendo capazes de sentir felicidade em nossa vida. Onde, pois, encontrar a felicidade? Ela não está fora de você. Não é um carro, uma casa, um emprego, uma pessoa. A felicidade é o produto de um estado de consciência que brota da satisfação de nos sentirmos realizados perante a vida. O homem se realiza quando ele emprega com sabedoria todos os potenciais de sua alma, fazendo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Em palavras muito simples e resumidas, o ser humano é feliz quando ele coloca alegria em tudo aquilo que faz. E a alegria é um dos melhores tônicos para a saúde. É realmente uma página para pensarmos bastante sobre ela, sobre o que é a felicidade, o que ela representa na vida de cada um de nós. E sobre essa meditação, nós temos aqui uma página que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que eu li hoje e achei assim, muito interessante para trazer para nós. De Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A página número 168, cujo título é Na Meditação. E começa assim: e foram sós num barco para um lugar deserto. Essa frase está em Marcos, capítulo 6, versículo 32. Então, Emmanuel, baseado nessa frase, ele traz para nós a seguinte meditação: tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias
inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Então essa situação aqui de Marcos, que está em Marcos capítulo 6, versículo 32, o Cristo pegou os seus discípulos e para passar, né, os conhecimentos, foi para, como diz aqui, para um lugar deserto. Ou seja, um lugar tranquilo, um lugar calmo. Muitas pessoas pensam em ir para uma montanha, né, um lugar assim de contemplação da natureza, o que é realmente também muito bom, evidentemente. Ou numa praia, olhando o mar, aquela imensidão, né? São situações assim de tranquilidade. Mas nós podemos também, até dentro da nossa casa, nos recolher no nosso cantinho, aquele lugar que nós gostamos da nossa casa, parar com tudo, nos colocarmos em paz. Como ele fala aqui, muito interessante que ele fala aqui, venha a um lugar à parte, ao país de ti mesmo. Olha que interessante, que frase bonita, né? Ao país de ti mesmo. Ou seja, na sua própria intimidade, dentro de você mesmo. Você pode estar em qualquer lugar e você vai para dentro de si mesmo para essa meditação, para analisar tudo que está ocorrendo com você, conosco, todos, né? Tudo que está ocorrendo nessa vida. Mesmo antes dessas situações de pandemia, de isolamento social, né? Mas a gente percebe que esse isolamento não está tendo tanto isolamento assim. As pessoas estão saindo, as pessoas estão participando de um monte de coisa. Basta ir na rua e olhar a quantidade de carro que tem ido e vindo. É claro que as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que sair, né? E a gente tem que conter isso um pouco, né? Já estamos chegando numa situação que as pessoas estão se imunizando, as pessoas estão se guardando, as pessoas procuram se alimentar melhor, que tudo isso ajuda na nossa imunidade, enfim, nos protegendo de todas as formas. Mas ele diz aqui também em coisas tão interessantes, a fim de repousar um pouco de tanto tumulto que tem na nossa vida, de coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente liga a televisão, a gente vê só falando de coisas ruins, né? Que realmente ela acontece, a gente entende que esse país que estamos nele, ou melhor, esse planeta que estamos nele, a destinação dele de provas e expiações é para passarmos realmente por essas situações. Somente com uma transformação do nosso planeta, né, que realmente as coisas vão mudar efetivamente. E ele continua aqui, esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, porque
Tanta coisa acontece, né? Dentro da nossa casa, de situações que temos para resolver, situações que nós nos envolvemos bastante. Ele continua falando assim: as incompreensões dos parentes, que muitas vezes dentro da família, como nós sabemos que a família é aquela situação em que nos foi colocada, eles também em relação a nós, né? De, de passarmos situações para ver como seremos capazes de superar esses problemas diários, problema que todos nós temos, né? Os assuntos difíceis, desculpe, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, todos nós os temos, as ideias inferiores, aquilo que vem, né, no nosso pensamento, coisas inferiores, as mais diversas possíveis, das situações que temos contato no nosso dia a dia. Então ele vai descrevendo isso aqui. Então basta que nós nos recolhemos num lugar tranquilo para a gente fazer uma análise, né? Uma análise assim, crítica de o que está ocorrendo conosco nesse momento. Ele fala aqui: retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Aquelas coisas, daquelas situações que nos deixam aborrecidos do dia a dia. A gente se desprender de tudo isso. Para fazermos uma análise crítica de nós mesmos, fazendo uma meditação, precisamos nos colocar desta forma. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo. Olha que maravilha se conseguirmos nos colocar em companhia do Cristo. Imaginar que naquela situação, naquele barco que Jesus levava os seus discípulos, quantos ensinamentos, quantas coisas ele passou para esses discípulos. Isso os fez fortes, porque Jesus sabia que eles iam passar por situações das mais complicadas, das mais difíceis. Muitos foram martirizados, assim como aqueles mártires em Roma, que situações complicadas, e apenas e somente com a fé, com esse conhecimento da vida eterna, que aquilo era uma situação que eles teriam que passar pelo próprio passado de cada um, né? O passado que eles tinham feito algumas coisas, eles teriam que passar por aquele momento para superar tudo. E ele fala aqui ainda na frente: em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos. Ou seja, o que estamos fazendo para nos elevarmos através dos nossos conhecimentos, do nosso estudo? O que estamos fazendo para nos melhorarmos? Ou seja, no barco de teus pensamentos mais puros. Nós somos todos capazes disso, de ter pensamentos maravilhosos, pensamentos puros em relação ao nosso próximo, e os mais próximos que estão dentro da nossa casa, os nossos amigos, os colegas de trabalho, né? Nas mais diversas situações, né? Sobre o mar das preocupações cotidianas, superando todas essas preocupações que nos abordam no nosso dia a dia. Ele te lavará a mente eivada de aflições. Então, se tivermos esses pensamentos centrados no Cristo, Ele nos propiciará isso. Balsamizará tuas úlceras, as nossas úlceras espirituais, né? Aqueles machucados mais sérios. Ele nos aliviará. Dar-te-á salutares alvitres, ou seja, esperanças das situações que nós estamos passando. Precisamos muito de esperança, de acreditar. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Olha que frase maravilhosa, né?
A sua voz falará no sublime silêncio. Ou seja, a nossa consciência, ela alçará voos maravilhosos com essa análise que vamos fazer crítica de nós mesmos, dentro dessa meditação. Oferece-lhe um coração valoroso na fé. Será que somos capazes disso? Um coração valoroso na fé, de acreditar, né? Tudo que está passando é necessário passar. Tudo aquilo que acontece é necessário acontecer de verdade. E na realização, ou seja, do valoroso da fé e aquilo que nós podemos realizar. E seus braços divinos farão o resto. Então ele nos conduzirá com seus braços para locais em que nós aumentaremos a nossa crença, a nossa fé, seremos capazes de realizar coisas maravilhosas que até então nós achávamos que não seríamos capazes de fazer. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Depois disso, que a gente retornar dessa meditação, a gente fazer todas as análises possíveis que somos capazes de fazer, todos nós somos capazes de fazer, a gente vai voltar às nossas lidas diárias, porque eles vão continuar, os problemas estão ali. Mas a forma como nós vamos encará-los, como nós vamos enfrentá-los, será completamente diferente. Né? Com esse apoio do Cristo, com essa condução que Ele nos dará para a nossa vida. E ele vem concluindo com duas frases assim: teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço, ou seja, no nosso dia a dia. Aquilo que nós trabalhamos no nosso dia a dia, tudo que nós passamos no nosso dia a dia, das diversas situações, nós enfrentaremos de uma forma melhor, acreditando que isso são provas para que possamos nos melhorar, nos revigorar cada vez mais, para evoluirmos, que é isso a razão de estarmos aqui neste planeta, nessa encarnação, nessa atual encarnação. E ele conclui com a frase: ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. E eu acrescento por minha conta a montanha da luz e da paz. É o nome do nosso querido centro. Que se Deus quiser, e Deus quer, né, evidentemente, em breve, muito breve, a gente retornará às nossas reuniões paulatinamente, poderemos nos reencontrar para conversarmos, e eu creio que nesse segundo semestre ainda isso poderá acontecer. Então ele fala da montanha que nós escalaremos, de luz, e com muita paz nos nossos corações. Então a meditação, que como diz, na meditação, é isso que acontece. É nos recolhermos dentro de nós mesmos e para realizarmos essa crítica de como estamos passando por esses problemas todos que a humanidade toda está passando. E muitas vezes as pessoas estão retornando. Mas como será que cada um de nós vai retornar quando tudo isso passar pelo lado prático? Ou seja, as pessoas vacinadas, as pessoas sem o risco da doença, dessa pandemia. Como será esse retorno? Vocês já pararam para pensar nisso? Como nós retornaremos? Espero que não seja da mesma forma que entramos nessa pandemia. Espero, né, um crescimento de cada um de nós.
Sabemos, naturalmente, como já disse aqui nessa meditação, que muitos retornarão talvez do mesmo jeito. Irão até exagerar no início, né? Alegres por ter acabado todo, por as pessoas não terem mais um risco tão grande. Outros riscos continuarão, da mesma forma. Os problemas continuarão. Mas como iremos encará-los, enfrentá-los? Isso que é importante cada um de nós. Espero que uma grande percentagem da humanidade ela realmente pense como é importante o abraço, o encontro das pessoas, quando a gente faz um aniversário, né, as pessoas poderem se reunir novamente, os encontros de final de ano, datas comemorativas de cada um de nós, que nós não podemos fazer nesse período. E seremos assim, com certeza, daremos muito valor a tudo isso. Vamos meditar, como diz a lição, nessa nossa transformação. Qual que será ou está sendo a nossa transformação no dia a dia para evoluirmos como pessoas, como espírito e a destinação a que viemos nesse planeta. Eu quero desejar uma boa noite para todos, que todos estejam na luz, na paz do Cristo. E vamos estudar, vamos ler, vamos nos informar cada vez mais para evoluirmos. Boa noite a todos os irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.